Eu queria te perguntar sobre o caso da Carla Zambelli. Ela anunciou hoje que ela fugiu do país. Ela não anunciou que ela fugiu, ela falou apenas que ela se realocou para a Europa por conta do tratamento psiquiátrico dela. Mas, para todos os efeitos propostos, ela fugiu. A PGR anunciou que vai pedir a prisão dela por ter fugido do país, logo que ela sofreu aí a condenação no STF. Falta um voto, né? Foram 10 votos a favor da condenação, até agora. Aí tem um ministro que ainda não votou. Então, te pergunto, como é que é, né? O segundo deputado exilado que nós temos. O Eduardo Bolsonaro decidiu sair do país, porque disse ele que ele corria riscos, e agora ele é alvo de um inquérito, de fato. E a Carla Zambelli, que tinha aí sido condenada à prisão por... Isso é uma coisa que eu também fiquei... Eu vou conferir aqui, mas uma das acusações era porte ilegal de arma. O porte, é que o malabarismo jurídico do STF... Tartarugas ninjas do STF. Eles chegaram à seguinte conclusão. Você tem o porte de arma, mas se você usar o porte de arma para cometer um crime, você pode ser condenado por porte ilegal de arma. Aí o cara, toda vez que ele... Se ele tem o porte de arma, toda vez que ele usar aquela arma, ele tem que pensar que ele pode ser condenado pelo porte de arma. Apesar dele ter porte de arma. Legal. Quer dizer, são as tartarugas ninja, né? Os artistas da lei. Isso aí nem Michelangelo seria capaz de uma coisa tão artística, uma criação tão imaginosa como essa daí. Primeiro, queria dizer claramente o seguinte: quando você é confrontado com um tribunal como o STF, você tem toda a razão de escapar do país para não ser perseguido. Ninguém é obrigado a ficar lá para ser perseguido. Só você está dizendo que isso é uma coisa que, em uma situação hipotética, num outro país que não o Brasil, seria uma coisa normal, né? Só para garantir que não tem nenhuma apologia, nada. Apesar de que a lei brasileira diz que fugir da prisão não é crime, né? Não existe crime de fugir da prisão. Você pode ser preso, logicamente, porque se você foi condenado, você pode ser preso. Mas não é crime. Isso aí mostra a situação a que chegamos, né? Nós podemos acabar com um monte de gente exilada do país por causa do STF. É uma crise. A condenação dela é claramente persecutória, não tem nada de legal no que estão fazendo com ela. É uma perseguição política. E isso dá margem a essa situação que nós estamos vendo aqui. É isso mesmo. Porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. O constrangimento é que ela sacou a arma contra o cara lá. Tá? Que, digamos assim, quase nem seria um crime. Porque ela não atirou, ela não conseguiu nenhum tipo de benefício do que ela fez, nada. Tá certo? Ela só intimidou a pessoa. Tudo bem. Eu não sei se é crime isso, mas se é crime, é um crime menor. Aí estão caçando o mandato dela, uma pessoa que teve 1 milhão de votos. Eu queria te perguntar, inclusive, estão dando pena de prisão. Sobre o fato de que o TSE não está só considerando a prisão dela, mas existe o STF. Existe um processo no TSE que anularia o diploma dela, porque quando a pessoa é eleita, ela é diplomada, por uso abusivo de meio de comunicação, se eu não me engano, e desinformação, claro. E isso permitiria a anulação dos votos. Aí eu queria te perguntar, porque nós temos um caso novo. Isso daí, uma coisa é você caçar um deputado, aí entra o suplente. Uma outra coisa é você anular a vontade de 1 milhão de pessoas, porque, por exemplo, o PL perderia aí algo como 2 ou 3 deputados em São Paulo, porque ela teve uma quantidade gigantesca de votos.
Ela passou, foi a segunda ou a terceira deputada mais votada da eleição. O que caracteriza uma manipulação do sistema parlamentar, né? É muito grave. Ah, agora tá claro. Por que que condenaram ela por porte ilegal de arma? Por quê? Porque o constrangimento ilegal a pena é de 3 meses a 1 ano. Ah, você vê? Isso não é justiça, isso daí é uma perseguição. 3 meses a 1 ano, ela poderia até fazer transação penal, teria uma quantidade grande de coisas que ela poderia fazer para impedir a perda de mandato. Ela não passaria nem um único minuto na prisão. Aí inventaram que se a pessoa usa Michelangelo, né? Isso aí, eu não sei, eu fico espantado que tem gente que é de esquerda que acredita que isso aí vai dar um bom resultado. Não vai dar. Não vai dar.